E aí, Game Designer, tudo certo? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Dá uma olhada no conteúdo que tá rolando lá no clube de membros do Fábrica, aqui no YouTube, com conteúdos de game design e, além disso, análise de jogos dos membros também do canal. Dá uma curtida, né? E por fim, gente, portanto, destacar elementos que podem fazer as pessoas se sentirem felizes no jogo e usá-los para estimular as emoções positivas dos jogadores é muito importante. Zelda faz isso maravilhosamente, só com as paisagens que tu tem que observar lá no Zelda, cara. Fantástico isso, cara, é fantástico. É uma recompensa. Muitas vezes eu soube no cume de uma montanha lá, veio aquela paisagem bonita, assim, toda aquele, né, modelagem bonita, linda, né, e tu diz, nossa, cara, que bacana isso, né, e já é uma recompensa, já é uma emoção positiva que vai te provocar ali, e que vai fazer tu querer ir em tal lugar, ou querer avançar mais adiante dentro do ambiente do jogo, isso também. Ou então, jogos que geram uma identificação, no caso ali o Horizon Chase, né, que é um jogo nacional, que você tem ali um mapa todo de Porto Alegre, né? Então quem é de Porto Alegre vai se identificar, vai olhar ali e dizer, nossa, que legal, isso aqui é tal lugar, isso aqui é tal ponto turístico, vai se identificar, né? E isso, claro, gera uma emoção positiva para o jogador também, de ver um mapa muito nacional ali dentro do game, né? Então esse é um elemento muito importante, gerar emoções positivas, pessoal. Beleza, que eu vou pular só para a gente ir direto o ponto, né? A água benta a gente vai usar pra alguma coisa, ô Malok? Porque tu ataca neles, o que tu vai fazer com essa água benta aí? Toca o rádio. Tá, vambora. Porta perto da cerca que abre, que foi aquilo que eu te falei, né? Colocar lá à direita e botar algo que chama atenção, uma janelinha, uma placa, algo. Porque no canto fica muito escondido, tu não percebe muito bem, né? Porque só percebe ali a cerca, mais. Então, pra te chamar atenção, né, pra essa porta. Padronizar. A mira usada para direcionamento e os de itens. Lanterna liga e desliga, por exemplo, arma atirar. E o botão E para interação dos itens. Porque é aquilo que eu te falei durante a fala, dá confusão. A gente fica meio confuso. Tá? Então, tu padroniza o uso. Então, botão de mouse é para usar item. E E é para interação. E manter o E aparecendo ali para a pessoa, tá? Eu vi que depois tu botou no início, depois tu sumiu com o E. Deixa o E aparecer sempre quando tem uma interação. Para indicar sempre, que a gente esquece, né? Aí depois, nas outras fases, ele vai estar habituado já. Mas nas primeiras fases é interessante sempre orientando. Sempre orientar, manter a orientação. Gente, fato é que progressão, quando a gente trabalha dentro de um jogo progressão, a gente tem uma visão muito de que progressão é dificuldade do jogo, né? Mas não necessariamente, pessoal, porque eu posso fazer progredir a estética do jogo para criar diferencial, eu posso progredir a narrativa do jogo para tornar mais tensão, tá? Para criar mais tensão. Eu posso progredir os controles de jogo, né? Entendeu? Eu posso fazer outros tipos de progressão que não necessariamente é a dificuldade do sistema jogo, entende? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, o primeiro passo que você tem que ter de visão é que fala de progressão não é só basicamente a dificuldade do sistema do jogo, dos NPCs, do desafio que tu vai propor pro jogador, tá? Tem outras questões, e esse artigo aqui traz muitas dessas questões também, então eu acho bem relevante a gente estar trazendo aqui para a discussão, e se você está assistindo, não está assistindo a live pelo horário, você pode botar nos comentários que a gente faz o debate neles ali, fazendo esse debate, a gente pode trazer essa discussão a mais, né? Gente, sempre progressão, tem alguns elementos que a gente vai pensar, tá? Você vai ter divergência entre autores, tá, pessoal? Tem autores, por exemplo, tu pega tipo o Scott Rogers do Level Up, ele vai trazer para você definição até de círculo cromático, vai pedir questões, por exemplo, que dentro de uma fase você vai fazendo marcos, checkpoints, e para cada checkpoint tu vai fazendo uma progressão, que é o que aqui esse autor chama, por exemplo, da parte micro, né? Nas fases, né? Ou seja, duração de experiência na parte micro. Ou seja, aquilo que é dentro da fase, que você está dividindo a fase e criando progressão daquela fase. E tem a progressão entre fases, né? Tem a progressão da fase, com os checkpoints, com os pontos da duração, e tem o checkpoint de fase para fase, que é o que ele chama daí de macro, né? A duração da experiência macro. Mas o fato é que, de alguma forma, você vai ter que organizar isso, tá? Lembrando sempre da teoria do fluxo, sempre daquelas bases que a gente até trabalhou já na parte ali de psicologia positiva num vídeo anterior, né? Para quem não assistiu esse vídeo, vale a pena dar uma revisada. Gente, primeiro ponto sempre de progressão é a mecânica, até um elemento principal quando a gente trabalha a progressão. E lembrando sempre que progressão é progredir ritmo de jogo,
progredir, avançar com o jogo, né? Movimentação, até o artigo fala muito de movimento, né? E, claro, a dificuldade tá no pacote, mas não só, né? A mecânica, pessoal, também vai ser uma coisa que a gente vai progredir. Isso é muito comum nos jogos. O meu próprio jogo The Best Treasure, vocês vão ver que tá progredindo bastante na questão da mecânica, né? E, claro, o que está sendo proposto em cima disso, né? As interações, né? Então, todos os controles e as interações dentro do jogo, né? Tu pode fazer isso via acesso fechado ou jogabilidade dirigida. O que é isso? Pessoal, acesso fechado é o seguinte. É o caso do meu jogo, por exemplo. Eu só vou liberando algumas mecânicas, alguns recursos, conforme eu vou percebendo o avanço nas fases. Então, quer dizer, lá na 7ª fase que ele vai conhecer o escalar paredes, por exemplo, o wall jump. Eu limito isso na outra fase. Ele não tem o wall jump na 6ª fase para baixo. Na 5ª até a 1ª fase. Tá? Isso é uma forma de acesso fechado. Eu controlo em que momento que eu quero dar aquela mecânica pro jogador. Tá? Tem jogos que fazem isso muito bem. Metroid faz isso muito bem, né? Você vai só ter acesso àquela mecânica quando você conquistá-la. E aí com essa conquista você vai ter acesso a outros espaços. Né? Mega Man faz isso também, né? Com as armaduras. Então você vai ter acesso a certos espaços quando você tiver a armadura. É uma forma de limitar o acesso fechado. Outra forma é a jogabilidade dirigida. Ou seja, você dá tudo pro jogador. Você dá tudo pra ele. Ó, tá aqui, ó. Tá tudo na tua mão aqui. Tu faz o que tu quiser. Tu cria o que tu quiser. O poder é contigo. Agora tu te vira. Entendeu? Então, jogos de sandbox têm essa característica, geralmente, né, de deixar a jogabilidade um pouco mais dirigida. Fica por conta do jogador, né? A jogabilidade dirigida vai ter essa linha, tá? Então você deixa na mão, dá tudo pro jogador no momento e deixa ele. Alguns jogos, gente, isso aqui não é necessariamente um jogo vai fazer uma forma ou de outra. Às vezes você vai ter misto isso, tá? De maneira mista. Algum momento vai ter acesso fechado, algum momento vai ter a jogabilidade dirigida. É o caso dos Zeldas, né? Os Zelda, os recentes aí, todos eles usam esse tipo de estratégia. Algum momento tem acesso fechado, vai ter outros momentos que a jogabilidade é dirigida, né? Você vai lá e faz o que tu quiser. Quer fazer o que tu quiser, né? Então vai indo dessa linha. Melhorias sempre, Leandro, vai para aquele nível de detalhe, tá? O nível da minúcia e do detalhe. Sempre nessa linha. Então, a primeira coisa, cara, tem que ter um tutorial, cara, para ensinar cada coisa da sua devida forma. Geralmente eu vejo como em RPG, às vezes tem uma campanha lá do pedaço do jogo que é só voltada pro tutorial. Que é fazer missões ali que vão ensinar cada coisa do jogo. Como é que ataca, como é que é as primeiras interfaces, como é que usa um item, uma batalha, como é que eu faço a árvore de possibilidades, sabe? Ordenar isso, cada coisinha, cada ensinamento, né? E ordenando e ensinando conforme a demanda. Eu acho que isso aí tu vai... E sempre lembrar de reforçar também, tá? Não adianta explicar uma vez só, às vezes tu vai ter que reforçar umas 2 missões para reforçar um aprendizado pro jogador, que às vezes é um aprendizado muito complexo. Então tu tem que reforçar para ele lembrar de, onde é que vai fazer isso? É lá no inventário. É lá na árvore de habilidade, sabe? Porque às vezes o cara esquece, tá? Mas, gente, então, a gente parte do pressuposto que todo jogo é educativo, tá? Todos eles. Só que tem jogos que foram construídos com propósito. Desde o início da sua concepção de ensinar, da criação, né? Pensa-se em ensinar, ou aprender, daí vai do teu abordagem, se tu quer ensino ou quer aprendizagem, tá bom, gente? E tem aqueles outros jogos que não são pensados, mas ensinam sem querer, vamos dizer assim, né? Ensinam sem querer. Tá? Para esses carinhas, a gente tem uns nomezinhos que a gente dá daí. Para esses aqui, a gente chama de jogos de entretenimento. E para os outros carinha, que é o de cá, deixa eu até puxar aqui, ó, já emendo aqui. A gente chama de jogos didáticos. Tá bom? Mas todos eles são jogos educativos. Ele não teve a intenção de ensinar desde o início, que ele não foi criado para isso. Mas eu utilizo para educação. É o caso como foi para vocês, pegar um Assassin's Creed e usar na educação para ensinar a Revolução Francesa, por exemplo. Então, ele é um jogo de entretenimento. Ele é educativo de entretenimento. Entende? Ele não foi pensado para isso, mas ele pode ser usado. Um Scribblenauts, que eu inclusive já fiz artigo inclusive sobre o Scribblenauts, eu posso usar para ensinar substantivo, adjetivo. Uma coisa que acontece também é quando morre. Às vezes o cara tá vindo do continue, muitas vezes, e ele já leva dano, ele nem tem o tempo de recuperação, ó. Acho que até vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, viu? Já levei dano.
Tipo, eu tava indo em recuperação, vindo do Continue. Tá, isso eu percebi que acontecia no Continue. Ao morrer a animação de morte ocorrendo, tal, beleza, falei também. Ao voltar do Continue, não há tempo de se recuperar antes de levar um dano, que é a questão ali que eu mostrei pra vocês. Eu voltei do Continue, caí num momento de alguma coisa que leva dano, eu já morri de cara. Não teve tempo de recuperação, né? Então isso é injusto, né, com o jogador, né? Não pode acontecer isso, tá? Eu mal cheguei e já tô levando dano. Já morri, né, de novo. Tá, o boss não tem pontos cegos no canto, mostrei pra vocês. O boss 3 também. Aí é de vocês se vocês querem manter isso como estratégia pro jogador, ou não. Geralmente, gente, interessante assim, ó, ele até pode ter um ponto ali pro jogador que é cego, entre aspas, vamos dizer assim, mas por um certo ponto, entendeu? Deixar ele sempre invencível ali eu acho meio complicado, tá? Tenta assim, ele pode fazer isso, mas ele tem que, sei lá, tem que em algum momento desviar, né? Ele não pode ficar ali o tempo inteiro. Eu acho que fica muito fácil demais, né? Tá? Então lá naquele 3, que pode fazer? Joga Gosma ali também. Curtiu o conteúdo? Gostou? Então aqui embaixo de qualquer vídeo do canal você tem um botão ali que é Seja Membro. Escolha o seu plano, que pode ser contribuição voluntária só para dar aquela força pro canal, ou então para participar desses benefícios que tem ali, né? Que você pode participar dos conteúdos de game design, mandar o seu jogo para uma análise profunda sobre ele, para melhorias e tudo mais. Isso já todo mundo ajuda e aprende, todo mundo aprende junto, né? No desenvolvimento. Ou então fazer parte do nosso grupo no Telegram também, dos membros do Fábrica, para trocar uma ideia, que é sempre bem legal. E cada vez que o grupo cresce mais benefícios eu vou criando também para beneficiar vocês, tá certo? Também fazer parte do grupo Estudar Game Design também comigo lá, porque é conteúdo exclusivo para você, tá bom? Tchau para vocês então, e até os próximos vídeos do canal do Fábrica de Jogos. Aguardo você lá no clube de membros também. Valeu, até mais!